Gente, muito prazer. Esse aí é o Alex, o cara que vocês estão vendo aí, não sei se vocês estão vendo o cara de branco. Cara do nome difícil. O cara do nome chique. E o óculos chique também, igual o meu. Você fica me copiando, que eu sei. Acabei conhecendo esse cara da forma mais exótica possível, jogando basquete. E ele já conhecia o Enzo também, de outras aventuras estando fora do país. E aí hoje a gente trouxe ele para ser o primeiro bate-papo aqui da nossa comunidade com uma parte para entender sobre estruturação inicial, que a galera que está nessa etapa, ou pelo menos quer entender um pouco mais sobre, como que começa um negócio, qual que foi a história do Alex. Então eu vou começar fazendo algumas perguntas, Manda bala. depois eu abro para todo mundo que quiser perguntar alguma coisa específica XYZ aí, vocês podem perguntar sem vergonha, tá? Então vamos lá, cara. Acho que nada melhor do que você para se introduzir. Então, quem que é você? Por que que você começou a View? O que que é a View? E onde vocês estão aí no mapa hoje? Cara, vamos lá então. Bom, primeiro, brigadão aí por me receber. Honra aí estar com vocês. Começando isso, a gente sempre lembra dos primeiros bate-papos que a gente vai tendo, então espero que seja bem proveitoso para todo mundo. E é isso que o Luca falou, para ser bem, enfim, formal, me pergunta de fato se vocês querem saber. Eu prezo muito nessa parte de transparência. Não fico muito inventando história, não. E, bom, sou o Alex, eu sou de São Paulo. Na realidade, morava mais para Barueri. Acabei me mudando para São Paulo quando eu tinha uns 12 anos, mais ou menos. Foi quando eu recebi um convite do São Paulo, da Escola Britânica, para cursar a escola lá. E, ao mesmo tempo, fui recrutado pelo Clube Pinheiro jogar basquete. Então, enfim, comecei a ser exposto um pouco a esse mundo. E foi o esporte que, de fato, abriu para mim essa cabeça enfim, querer estudar fora, porque com o tempo a gente foi percebendo que o Brasil, você não tem infraestrutura para jogar um esporte de alto nível, tem uma educação de ponta, você vai abrindo a mão de um ou outro. E a parte de educação mesmo, assim, a exposição e depois querer criar a View foi meio que em linha com isso. Eu, enfim, estudava no São Paulo, uma bolha, escola mega elitizada, e treinava com os filhos, estudava com os filhos dos maiores políticos e, enfim, empresários brasileiros, e no clube treinava com gente que era 5, 6 ônibus só para vir treinar. Então, fui exposto um pouco a essa dualidade. E comecei a ver que eu estava num momento da minha vida com muito privilégio, precisava fazer alguma coisa com isso. Eu não gostava de ficar acomodado. E aí que veio essa vontade de querer estar fora. Tive a sorte que meu avô fez Yale, então achei que Yale era para mim. Eu tinha um bonezinho, camiseta, a história toda lá de Yale. Cheguei para visitar achando que eu ia cursar Yale eventualmente. Isso eu tinha uns 15 anos, 14 anos de idade. Falei, isso aqui é uma merda, tem nada a ver comigo. Eu acho, tenho todo o respeito pela faculdade, mas não tinha um fit comigo. E eu falei, meu, e agora? Né? Tipo, onde é que eu vou estudar? Então, resumindo minha história inteira, eu acabei indo para Berkeley, na Califórnia, uma escola conhecida por ser um ícone de mobilidade social na vida das pessoas. Joguei basquete lá, estudei economia política e psicologia. Acabei indo trabalhar na Ambev, depois fui para o Itaú na área de investimento internacional e aí fui para JP Morgan fazer meu último estágio lá em Nova York. Quebrei a cara com isso também, vendo que banco não era para mim. E acabei, enfim, fundando a View e não aceitando nenhuma das propostas de full time, porque eu percebi que meu custo de oportunidade agora era mais baixo, era um problema que todo mundo se identificava, e que se eu ficasse e se eu fizesse isso, eu ia ficar me culpando disso para sempre, ia ficar me cobrando disso. Então, acabei decidindo abrir a View, que é uma plataforma de vídeos on demand, é uma biblioteca de vídeos para fazer com que qualquer aluno, pai e mãe, entenda qual é a realidade de qualquer aluno cursando qualquer matéria em qualquer faculdade do mundo antes que você tenha que aplicar. Então, é meio que tangibilizar esse sonho da galera. Tem várias outras coisas legais que a gente faz, mas a essência é essa. E agora, enfim, estamos num período super bacana e com 25 membros novos no time, enfim, todo mundo estudando fora. Um momento bem oportuno aí para expandir várias coisas da empresa. Eu vou deixar o Luca puxar a conversa aí, mas basicamente foi isso. Fundei uma empresa, levei 8 meses para achar meu co-founder, porque eu sabia que não ia dar para fazer isso sozinho. Então foi todo mundo que eu conhecia, em média, falando com tipo 3 pessoas por dia por uns 8 meses. Quebrei a cara para achar ele, porque ele era meu rival de quadra, né, de esporte, quando a gente tinha, enfim, dos 12 aos 17 anos de idade. Eu não gostava dele, eu não gostava de mim. E hoje em dia a gente mora junto, tem uma empresa junto, enfim, faz tudo junto. E a gente vê aí como é que o mundo realmente dá voltas. Então, é realmente história, assim, das coisas vão acontecendo e a gente não vai entendendo muito porquê, e depois quando a gente junta os pontinhos, a gente vê que tudo fez realmente muito sentido, mas a grande parte é essa, foi de dar realmente esse salto e querer empreender. Enfim, eu vou deixar o Luca puxar a conversa, mas a minha história um pouco é isso. Show, cara, muito legal. Acho que pelo menos do que você falou, o que mais marca é essa exposição a realidades diferentes, né?
Exato. que eu acho que é uma coisa que é enriquecedora para todo mundo e é uma das poucas coisas que a gente pode dizer que enriquece para todo mundo. Então, Uhum. é uma coisa que você tem uma visão diferente da bolha que você tá, e isso não só em termos de riqueza, né, mas em termos de riqueza monetária, mas em termos de tudo na vida, né? E eu acho que é uma coisa que pega bastante. Mas eu tinha uma pergunta para fazer, que é a pergunta de muita gente aqui, com certeza, Manda bala. tanto que o tema é estruturação inicial. Tá. Beleza, você teve a ideia. Vou fazer a View. É óbvio que a ideia não tinha nada, quer dizer, claro que tinha bastante a ver com o que você está fazendo agora, mas é óbvio que muitas coisas você não tinha pensado, porque uma ideia é simplesmente uma Exatamente. ideia. O que você fez no momento que você falou, eu preciso fazer alguma coisa para começar a View? Qual foi a primeira Claro. coisa que você falou, mano, beleza, eu preciso fazer isso? Então, eu tinha acabado de sair do meu. Eu estava durante o estágio lá na JP Morgan e já e lembro certinho, eu estava andando para um restaurante e lembrei e pensei, cara, não é isso que eu quero realmente fazer e já estava com essa ideia do que ia se tornar a View. Acabei falando, eu não vou criar essas expectativas de novo, então eu quero ver a dinâmica de uma startup. E aí lá em Berkeley, no meu último semestre, eu fiz uma aula de empreendedorismo. Então todo mundo dá o pitch de uma ideia, as ideias mais votadas viram team leader e aí se contrata a gente para trabalhar com você e é super legal que você apresenta para fundos de investimento e tal no final. Gostei muito dessa autonomia, né, de você ter responsabilidade e de pôr a cara realmente para bater ali. E me apaixonei por isso. Então, quando eu decidi não aceitar nenhuma das propostas que eu tinha de trabalho e cair de cabeça nisso, tomando risco, foi um choque grande. Eu sou filho único, então com os meus pais, enfim, eles não entendiam direito isso. Na cabeça deles era vai lá, uma empresa estruturada, vai aprender e depois você vai e faz o que você quiser de empreendedorismo. E para mim era o oposto, né? Então, a primeira coisa que eu acabei pensando foi, tá, legal, eu quero fazer, não vou fundar a empresa de primeiro, porque eu quero primeiro saber com quem que eu vou fundar essa empresa. Então, eu sabia que eu não queria começar toda a parte burocrática antes de ter certeza que tinham pessoas compradas no sonho tanto quanto eu. Então, foi isso, eu falei com Deus e o mundo, que você pode imaginar, todo mundo, tanto de mentores, galera bem mais velha, até pessoas mais da minha idade, mais novas, para fundar isso. E eu procurava três coisas, né? Eu procurava, primeiro, entender se a pessoa tinha um longo prazo, né? Um sonho bem alinhado com o meu, então se identificava com a causa. Segundo, se a pessoa tinha passado o problema desse de criar expectativa, não saber direito como ia ser uma experiência na faculdade e meio que quebrou a cara com isso, porque aí você tem aquela motivação meio intrínseca de falar, puta, eu quero solucionar isso e pessoas que tinham skills complementares com meus. Então, foi muito essa minha pauta, ia conversando, ia identificando, e eu fiz um sistema de, tipo, milestones, que a gente chama, mas basicamente queria mostrar para meus pais que eu não estava aqui para fazer brincadeira, né, e eles estavam mega ansiosos. Então, eu falava, olha, até dia tal, eu vou ter falado com X número de pessoas. Eu mostrava que eu fui com X número de pessoas. Até o dia tal, eu vou decidir quais são as três pessoas, Que a né, família num duvida muito, shortlist. né? A família duvida Exato. muito no começo. Exato. E então foi indo. E aí eu lembro, minha última conversa foi em janeiro com o Cris. Eu falei, olha, hoje tô falando com você, eu preciso decidir isso até, sei lá, sexta, era um domingo antes, e falei, vou te dar uma semana para pensar, e você já vem conhecendo, e aos poucos eu acho que fez o Cris decidir querer ir com isso, é que eu fui aos poucos dando essa cultura de tipo ownership para ele, né? Ele deu vários palpites de logo, a infraestrutura tecnológica da empresa, várias coisinhas. E aos poucos ele foi sentindo que era dele também. Então, quando eu fiz o convite, não foi do nada, né? Eles já tinham passado um tempo trocando muita ideia, ele indo para Nova York, lá da Pensilvânia, e, enfim, passando tempo com a gente, ele morou no meu sofá por um bom tempo. E, enfim, e foi meio que isso. Eu acho que não dá para você querer começar um negócio sozinho. Esse negócio dos pais é mega, assim, eu conheço o caso de vários amigos e amigas que acabaram empreendendo. Um saiu de casa porque brigou com a mãe, porque a mãe não queria que ela empreendesse. Hoje em dia, é mega, enfim, se deu super bem. Mas a verdade é essa: eu acho que a gente tem que ser bem franco e bem transparente. E com meus pais em específico, gente, eu sou filho único, estudei fora, né? Tem que bancar isso também. É um grande investimento e eles procuram ver o retorno nisso. E explicar para eles que eu tinha esse sonho, no começo era difícil. Mas o que ajudou muito foi de mostrar que tinha muita gente que se identificava com isso e muita gente estava comprada nesse sonho também. E acho que isso acalmou eles um pouco e aí daí foi indo. Então, acho que assim, de forma bem pragmática, eu conversei com muita gente antes de fazer o negócio acontecer e eu acredito muito que é mais fácil você tomar o risco quando você está ali no penhasco, olha para o lado, tem uma ou duas pessoas já querendo dar o salto com você do que dar sozinha, né? Eu dei o salto sozinho
e meio que fui procurando paraquedas enquanto eu caía, que chama Christian, que é meu co-founder, e, enfim, esse foi um pouco de como eu acabei fazendo isso. Cara, é muito louco, porque eu não sei quem aqui também teve, mas eu tive muitos problemas de família, cara. Até muito pouco tempo atrás, assim. A família sempre duvida, sempre acha que é child's play, tipo, uma É, coisa que não é um negócio, que as pessoas duvidam e, puxa, você não está trabalhando em uma multinacional, como assim? exato. Porque, enfim, é sempre um saco. Mas aí, beleza, você falou, vou fazer a View, achei o Chris, vou começar a tocar Uhum, isso aqui. Você falou, puta, preciso de um site, ok. Quem faz um uhum, site? Como é que você chegou nessas uhum. pessoas? Como é que você Beleza, pensou que você tinha que fazer um site? Como é que foi esse vamos lá. caminho? Só antes de eu responder essa pergunta, vai dar um pouco de contexto para vocês. Eu acho que isso que o Luca falou é muito verdade. Vou trabalhar no multinacional, vou, enfim, fazer carreira num banco, numa consultoria, o que for. É o caminho que a gente muito escuta, né? É, ensino médio, faculdade, trabalho garantido, meio que o safe zone, que a gente chama. E comigo foi um pouco diferente, porque na realidade quem me convenceu a querer abrir a Viu foi o presidente de uma multinacional. Então foi o Brito, né, da Ambev, entre aspas. Ele, enfim, de uma história longa de forma bem curta, com 19 anos vi ele dar uma palestra, foi a primeira pessoa na minha vida que sabia falar minha língua, e que conseguia fazer paralelo entre o mundo corporativo e de um atleta. E eu achei isso muito legal. E, enfim, acabei mandando um e-mail para ele de uma página e meia com o título Sonho Grande. Falei, vou atirar aí, vamos ver o que acontece. E ele me respondeu. E ele me falou 3 coisas que eu nunca vou esquecer e que vale a pena falar para vocês. A primeira foi, já de cara, um tabef, assim, não me chama de senhor, né? Eu estudei numa escola britânica que você chama Mr. e Miss, Sir e Ma'am para todo mundo, né? Você dirige as pessoas com essa forma de respeito. E ele já falou que com ele é mais casual, então eu já tomei essa. Aí ele falou, bom, tem aqui uns pontos que eu acho que pode te ajudar a chegar nesse sonho grande e, enfim, vamos conversar, vou te conectar com o meu braço direito aqui, a Karen, e vamos marcar um papo. E, galera, foram 31 e-mails que a gente trocou, tipo, remarca, marca, remarca, marca. Até que um dia eu tava saindo de um avião e ela me manda uma mensagem e fala, ele pode falar em 10 minutos, você consegue? E como é que eu vou falar não, né? Então, vamos, tô ótimo, vamos aí. E eu parecia um idiota correndo no meio do aeroporto, achar uma tomada, sentar no chão para falar com ele. Mas foi esse momento que mudou um pouco da minha cabeça. E eu comecei, e me impulsionou a querer abrir essa empresa chamada Viu anos depois, mas foi de todas as experiências que eu tive na minha vida, acho que essa é a minha maior dica para vocês. Eu comecei a abordar sabendo que o não eu já tenho como resposta e que se pelo menos eu abaixar as expectativas e tentar, tudo que eu vou tirar é aprendizado. Então, para gente que é muito jovem, falar, mandar e-mail para pessoas assim, ou enfim, errar, é legal, é fácil, é tipo, as pessoas querem te ajudar. E agora onde a gente tem essa oportunidade, é diferente de você querer começar a tentar isso com 30, 40 anos de idade. Então eu acho que isso é um play muito legal que a gente tem por ser jovem. E respondendo sua pergunta, Luca, então, de early stage mesmo, de forma mais pragmática. Cara, eu tinha, enquanto eu conversava com todas as pessoas, eu falei, né, foram 8 meses, eu fiz curso no EDX, uma plataforma online, então eu fiz aula enfim, lá de plataforma e tal, para ter uma noção. Só que com todo mundo que eu conhecia, que mandava bem pra caramba, assim, em programação, todo mundo que fez as melhores faculdades, todos me falavam a mesma coisa, que era o seguinte, é muito difícil e a coisa mais chata que tem pra gente que entende muito de programação é conversar com uma pessoa que não entende nada sobre isso e a pessoa não sabe o que dá e o que não dá pra ser feito. Então você não precisa ser o melhor nisso. E eu nunca vou ser o melhor nisso. Não é onde eu tenho, tipo, tesão, não é onde eu vejo que eu tenho os meus maiores skills. Mas eu preciso pelo menos entender o que acontece. Então eu fiz os cursos, enquanto, né, em paralelo, eu falava com tanta gente, acordava super cedo, fazia os cursos, lia tudo, e à tarde usava para falar com a galera. E aí passou um tempo e eu comecei a entender mais desse mundo. Então, quando de fato o Cris entrou no time, ele que toca toda a parte de plataforma e de tech, eu já tinha uma noção. Então, eu conseguia ter umas conversas com ele, obviamente não no mesmo nível de profundidade, mas eu conseguia entender as coisas. E ele falou, cara, eu nunca fiz um site. Eu já fiz aulas que eu já fiz wireframe, que é tipo o esqueleto de vários aplicativos, já fiz várias coisas assim, mas foi um desafio. E eu expliquei para ele como eu fiz esse processo de aprendizado, ele pegou, fez igual. E a coisa que a gente mais fez que deu certo, e essa é a minha dica também, número 2 aí para vocês, é, é incrível o quanto no mundo de empreendedorismo tem esse give back community, né, das pessoas quererem ajudar uns aos outros. Então hoje, assim, tem amigos trabalhando no Google, na Tesla, na Microsoft, em vários lugares, programadores ótimos, e eles sempre se dispõem para querer bater um papo.
e querer explicar alguma coisa, e querer tirar dúvidas. E então a gente sabia que do começo não faria sentido querer terceirizar isso, contratar alguém, sei lá, na Índia, na Ucrânia, para montar um site. Tipo, a gente percebeu que isso era muito ruim, porque de uma forma prática, o feedback que a gente recebeu é que eles montam um negócio e depois você quer customizar, não dá certo, você precisa começar do zero, e dois, que ter in-house no começo para pivotar e errar, você vai precisar. Então, a gente preferiu pegar essa curva de aprendizado e ter esses calls. Então, era bem frequente até ter esses calls com a galera, e parte disso, eu acho, um pouco da minha característica um pouco mais extrovertida. Então, aqueles 8 meses que eu passei conversando com Deus e o mundo, foram várias pessoas que entendiam de programação super bem, e que talvez eram um pouco mais averso ao risco e não queriam entrar de cabeça numa startup no começo, mas megas estavam à disposição para bater papo, para trocar ideia. Um deles até falou, olha, é a última coisa que eu falo disso, Luca, mas um deles até falou, tipo, eu fico à disposição, se você, o dia que você achar uma pessoa boa de tech, que queira ser o seu CTO e participar com você, eu fico à disposição para você me colocar no bate-papo e eu te passo um resumo depois se eu acho que a pessoa é boa, bem qualificada ou não para isso. Então, eu acho irado isso, tipo, as pessoas têm um tempo, né, da vida deles, querem da mesma forma que eu tô aqui com vocês, porque eu acho que isso ajuda, né, não sei se vocês foram levar alguma mensagem depois desse call, que sirva um pouco de inspiração aí, se vocês estão meio na dúvida, mas eu acredito muito nisso. Então, de uma forma prática, cara, foi skill complementar e não querer reinventar a roda, ver quem já entende do assunto, manda bem e estaria disposto a nos ajudar. Então, foi muito disso. Eu fui mega contra, e o Cris também, terceirizar qualquer coisa. Que legal. Assim, essa jornada é importante porque os primeiros passos que é aquilo que a galera fala, né? Quando você vai empreender, você tem o zero, aí você tem o zero ao um, e aí depois disso, assim, cara, já foi. O problema é o zero a um, que é assim, quando você não sabe o que você faz para começar, né? É óbvio que você vai ter milhares de desafios quando você já está rodando, mas o zero a um é uma coisa muito complicada, porque você não sabe como fazer um site, você não sabe fazer a plataforma. Cara, eu até quero só pegar uma ponte nisso. Tipo, tem uma coisa que a gente acredita muito, que é o seguinte, não é muito divulgado o quanto que os founders de uma empresa, eles dependem do time para fazer o sonho acontecer. Tipo, isso é uma coisa que não é muito divulgada, que todo mundo fala da importância de ter time, mas quando você vai ver quem sai na capa é o founder, ou os founders, ou o que for. Então, eu queria muito estressar isso, porque hoje em dia a gente tem, né, o time aí com 25 outras pessoas, e a maioria deles são estudantes também, estavam querendo participar, a gente montou um programa legal, mas o bottom line com eles foi falar o seguinte, gente, vocês entendem de assuntos muito melhor do que eu, muito melhor do que o Cris. Tipo, a gente já está alinhado em longo prazo, por isso que eu falo que isso é mega importante. E a gente já tem um nível de confiança com vocês. Então, se vocês entendem muito melhor do que a gente numa coisa, e você acha que tem que ser daquele jeito, vamos lá, vai fazer, tô aqui com você. Não deu certo ou deu errado, eu tô aqui com você. E não querer ficar achando que você sabe tudo. Uma das maiores dificuldades que a gente fez no começo era querer, né, a expressão é micromanage, é meio que você tá com a mão em tudo, querendo fazer tudo. E não dá, você não tem tempo hábil para isso. Você precisa ter um time de pessoas que você confia, time de pessoas que querem tomar o risco e entender isso com você. Então, acho que essa é uma outra coisa mega importante de se falar. E eu acho que o Luca deve passar com isso, enfim, com o Enzo também, de você ter um time de pessoas que você confia e que, enfim, você acredita muito neles, porque sozinho você não faz o sonho acontecer nem ferrando. Mas fala aí, foi maluco. Não, que isso, cara. Acho que é uma observação sensacional. A gente preza isso o tempo todo. O time é tudo. E tem muita gente que fica falando: não vou trazer alguém mais inteligente que eu no time, porque eu que sou CEO tenho que ser o melhor. Eu falo, cara, todo mundo que está nos meus negócios são mais inteligentes que eu no que elas fazem, entendeu? Então, assim, isso 100%. Eu não tenho medo nenhum com isso. Eu prefiro que seja assim. Na verdade, ouso dizer que tem que ser assim para funcionar. Então, time é um aspecto importante. Mas eu queria te perguntar o Manda porquê bala. de você ter começado. Porque muita gente, Claro. e eu não vou negar, eu quando comecei, eu sempre falei, puxa, eu comecei porque eu enxerguei uma dor no mercado, que é a história dos bicos, Legal. etc. Só que eu nunca no começo, eu sempre falava que não, mas eu tinha essa visão do dinheiro no começo. Eu falava, mano, eu quero empreender para resolver esse problema, mas eu quero ficar muito rico. Claro. E aí, no momento em que eu descobri que a motivação não tem que ser o dinheiro, mas no momento que eu descobri mesmo genuinamente isso, que foi o momento que eu percebi que se fosse pelo dinheiro eu não ficava todo dia acordado até tal hora e etc. Eu comecei a entender o propósito maior de tudo isso. Então eu queria te perguntar qual que é o seu, por que você faz o que você faz e etc. Claro, eu acho que tem uma coisa, assim, nada contra
a motivação de uma pessoa ser enfim, o valor monetário, financeiro, eu acho que cada um tem o seu driver, né, que chama. E eu acho muito importante estar alinhado com pessoas que têm drivers parecidos com os seus. E então, como que eu comecei tudo isso? Primeiro, eu acho que existem dois tipos de empreendedores no mundo, tá? Existem os empreendedores que veem uma dor de mercado, uma ineficiência e querem solucionar o problema e criam uma ideia com isso, né? Então, seja criar uma plataforma de marketplace de livros ou, enfim, de serviço de carros, que seja. Tipo, você pode ser super bem, se dar super bem na vida e você solucionou um negócio que vai ajudar muita gente, bacana. Tem um outro tipo de empreendedor também, que é o empreendedor que sentiu aquela dor e percebeu que outras pessoas estavam passando a mesma dor e querem solucionar aquela dor por causa disso. E aí eu acho que tem um diferencial, que é onde eu acho que eu me encaixo um pouco. Porque aí você tem aquela motivação intrínseca que eu falei para vocês. Eu passei por essa dor, eu vejo gente mais nova que eu passando por isso. Então eu quero solucionar uma coisa que vai de alguma forma mexer naquele ponteiro, né, naquele eixo, aquele ponteiro social, criar algum tipo de impacto real. E foi assim que começamos a validar o que a View é hoje. A gente dava palestra em escolas. Então eu ia para várias escolas de São Paulo, e pela Brasa, que enfim, uma instituição, uma organização de brasileiros no exterior, gigantesca, hoje em dia, começou uns 6 anos atrás, e acompanhei eles desde o começo, participei, e por eles eu dava palestra. E eu adorava isso, porque eu podia ser sincero, eu falava sobre tudo que eu amo da minha faculdade, tudo que eu acho que é pouco divulgado, que ninguém conhece, que você precisa saber. E começamos a perceber que existe um tipo de demanda por isso, porque hoje em dia está todo mundo cansado de sentar e ver palestra do lindo maravilhoso. Vender enfim, o bonito é fácil. O difícil é você saber diferente o perrengue que você passou, o que você apanhou, etc. E a gente começou a perceber que existia uma demanda por isso e que outras pessoas se identificavam com o problema, então a gente meio que foi atrás seguindo esse rumo. Hoje em dia, eu vejo, assim, eu e o Cris, a gente tem isso muito bem alinhado. A gente não criou a View para para ter um exit, né, que chama, ou para vender a View na primeira oferta, ou o que for. Não é o que nos move, né? O que o mais gratificante para a gente é receber um feedback, seja no Instagram de uma pessoa, ligarem para a gente, ou o que for, falando, nossa, se não fosse por isso, eu estaria focando em passar na FUVEST e não estaria hoje em dia cursando Columbia como eu estou, que foi um caso. E nada errado contra fazer FUVEST e tal, mas pô, é mostrar para as pessoas que você pode sonhar muito maior do que você acha. E eu acho que isso é o nosso maior driver, é de você conseguir tangibilizar esses sonhos. Então, tipo, para mim o que me move é isso, são feedbacks como esse, é de você sentar com o investidor e de cara eu falo para eles, se vocês estão investindo ou querendo investir na gente, já achando que a gente vai, né, vender a empresa para você faturar aí, sei lá, 10x do que você investiu, 50x do que for, não investe, porque esse não é o nosso prazo, né? O nosso longo prazo, a gente acha que o valor monetário vem como consequência e o que nos move não é o dinheiro, não é você querer, enfim, virar milionário, bilionário, que seja o que for, mas é o número de pessoas impactadas. Então eu tenho um número na minha cabeça e é aquele número que um dia, batendo aquele número, eu vou falar, puta, realmente ajudamos muita Cara, gente, criamos um impacto sensacional. grande. Sensacional. Você fala para o Acho que é isso. investidor isso mesmo? Uhum. A gente abre o jogo disso com a galera, porque Nossa, uma galera deve pular fora na hora. cara, eu acho que assim, o nosso business inteiro é prezar na transparência e autenticidade de conteúdo. Então, se eu, como um dos founders, não estou sendo transparente, seja com um investidor, um pai, uma mãe, um aluno, uma escola, uma faculdade, seja o que for, eu estou sendo hipócrita, né? Então, eu acho muito importante isso. E é uma coisa que eu abro o jogo sendo sincero. É, não adianta, cara, você querer ter um investidor ou um fundo, ou o que for que está com você, e eles têm uma prioridade e você tem outros. Então, a nossa pergunta para eles sempre é: qual que é a sua expectativa, né, investindo na gente? Qual que é a expectativa? O que você quer tirar daqui? Qual que é o retorno que você está prometendo para os seus, para a pessoa física que investe no seu fundo, que eles querem saber? Né? Porque, se você falar para mim, eu quero investir em você, porque daqui 2 anos você vai vender a empresa, eu falo, cara, foi mal, mas não vou. Então, não adianta você querer criar uma expectativa inteira com os seus clientes e achar que a gente vai seguir isso, e na hora do vamos ver não é assim. Então, acho mega importante isso, cara, de você, no inglês a gente fala, né, é não sugarcoat, é não criar meio essa camada superficial e se projetar como uma coisa e na essência é outra. Eu acho que você tem que ser transparente, e independente com quem que você está lidando. Uma coisa de propósito que para mim pesa muito e às vezes tenho certeza que a galera aqui que já tem empresa está assistindo, não sei se tem muita gente com empresa aqui, mas o fato é, você passa muito perrengue, né? Muito perrengue. E o pior perrengue não é quando um negócio, um projeto que você tentou dá ruim. O pior perrengue é o que eu sempre costumo falar, é quando não acontece nada.
Você faz um negócio e quando não rola, porque quando dá muito ruim, pelo menos alguém viu, entendeu? O que você fez, pelo menos. Exato. Mas quando ninguém vê, quando não acontece nada, é foda. E quando, pelo menos no meu caso, eu e o Enzo, a gente sempre, falando por mim mesmo, acho que o Enzo vai falar a mesma coisa. Lembro do propósito, por que que a gente está fazendo isso nessas horas difíceis. Isso Uhum. rola contigo? Não rola? Isso te ajuda, Cara, não ajuda? o que é frustrante é quando você não tá em controle da situação um pouco, né? E não tem o que você possa fazer. Então, tipo, a gente, sei lá, mandou o e-mail, puta, agora tô esperando. E não tem o que fazer. O que você vai fazer? Mandar follow-up todo dia? Não dá. Então, você fica meio naquele limbo ali, sem saber direito o que vai dar do negócio. Eu acho uma coisa muito legal que o Chris fala sempre, que ele me ensinou, é que ele fala duas coisas, né? Primeiro, para todo mundo que entra no nosso time, ele fala: você dizer um sim para a gente é a mesma coisa que você está dizendo não para todas as outras oportunidades, porque você está entrando de cabeça. Isso é super importante. E outra coisa é que a gente prefere receber um não logo do que ficar sendo, enfim, a pessoa ficar ali meio que empurrando a latinha para baixo Total, do total. negócio, te enrolando. Então, eu não tenho nenhum problema. Se uma escola, e aconteceu já, de uma escola ou outra, sei lá, virar e falar para a gente, falar, cara, é, a nossa escola já tem todos os recursos necessários, nenhum para atender os nossos alunos e pais, e tipo, eu sei que não é verdade, porque os alunos e pais daquela escola estão pedindo para isso acontecer, então é meio que a escola, enfim, jogando numa defensiva, e eu não tenho nenhum problema. Eu falo, beleza, não tem nenhum problema, a gente está à disposição se um dia você precisar da gente. O que acontece depois? É muito comum de as pessoas conhecerem e perceberem que, meu, existe, sei lá, plataforma. Então, essa escola não quis participar, não tem problema, mas os alunos estão usando. Aí depois são os alunos que vão ficar perguntando para a escola e os pais, por que não tem a plataforma aqui ainda? Por que tem nessa outra escola e não tem aqui? Né? E aí eles vêm de uma forma mais orgânica querer desenvolver algum tipo de parceria. E é muito isso, é de saber lidar com egos também. Cada um é muito diferente, a gente tem que saber isso. Então, a gente até explica para as pessoas que existem duas coisas mega importantes, né? Na View, a gente lida com o usuário, pai, mãe, aluno, e a gente lida com instituição, escola, programa de preparatório, faculdade, empresa. E cada uma dessas instituições ou usuários, eles têm uma dor de cabeça, que a gente precisa estar sempre sabendo qual que é, e, enfim, sempre vendo as notícias e entendendo como posicionar a View. E outra coisa, eles têm pontos de pressão, que são como que você vai conseguir converter e pegar a atenção daquele lead, né, fechar aquele negócio. E isso é mega importante, porque o que funciona para um não funciona para o outro. E a gente só aprende isso na marra, é lidando com não. Então, quando, assim, né, muito coach fala isso, muito empreendedor fala isso de resiliência, é muito verdade. Cara, você tem que saber lidar com não. E eu não sabia lidar com não no começo. Eu ficava frustrado. Eu falava, meu, como assim que eles não querem? Tipo, olha isso, olha o valor agregado. Eu não conseguia ver isso. E com o tempo a gente vai aprendendo que você precisa ter jogo de cintura e que as coisas vão fluir, né? Então, para a gente fala, nosso cliente não é a escola. Nosso cliente é o aluno, o pai e a mãe e a família. E a gente está fazendo tudo que a gente faz para eles. A consequência que vem como isso de ter uma escola parceira, um programa de preparatório, uma universidade, seja o que for, vem como consequência, porque eles veem que tem valor nisso. Então, exato, o não é uma mola propulsora para o sim, é verdade, é muito isso. Enfim, então, eu não sei, respondi Você a pergunta, recebe é um pouco 20 disso. nãos até receber um sim, né? Pelo menos Tem pra um pouco gente é disso isso. também. É não o tempo todo, aí uma hora acontece um negócio que você não espera que aconteça. Uma história bizarra sobre isso. Eu vejo muito isso, né? Tipo, eu vou para reunião com o Christian e, tipo, a gente está lidando, seja com quem for. E é engraçado, porque muitos dos investidores que a gente vem conversando, eles são pais ou mães, né? E entendem a dor que a gente quer solucionar, passaram por aquilo, os filhos estão passando ou vão passar, então eles enxergam um mundo onde não vai mais ter aquele problema. E a gente tem um pitch, né, um discurso que a gente tem com eles que é diferente de quando é um investidor que não tem esse perfil. Mas é interessante ver, e eu fico sempre muito chocado quando a gente sai dessa reunião, eu olho para o Christian assim, e eu vejo que ele está com uma cara de, tipo, o cérebro pensando em tudo que é possível, várias coisas, ele quer anotar tudo, quer fazer tudo, fica mega ansioso, e ele sai muito, assim, é muito gratificante ver que tem outras pessoas que acreditam no seu sonho tanto quanto você. E eu vejo isso muito na cara do Christian, ele não sabe esconder muito, mas ele fica com uma cara de, tipo, sabe, tão comprado no negócio, fica tão feliz que tem tanta gente acreditando nisso, e eu acho isso muito irado, de enfim, realmente entender e saber contar um pouco sobre o negócio e ver que outras pessoas acreditam nisso e querem ajudar. Então, enfim,
para mim é super legal isso e eu vejo isso muito com ele. Então, hoje em dia, eu só olho para ele, ele já sabe o que eu estou pensando, ele dá risada e a gente vai em frente porque, enfim, a gente convive muito junto. Mas é muito verdade do não. Você tem o cofundador, você casa com o cara, né? Tá aquela história que eu te contei outro dia, né? Tipo, é bizarro. Todo mundo, assim, só pegando uma tangente rápida aqui. Todo mundo fala, né, que relacionamento de founders é pior que casamento, né? E brincam. E no começo eu não entendia isso direito, e com o tempo fui vendo que é muito verdade. Porque, gente, eu moro junto com o meu co-founder, eu trabalho com ele nessa empresa, a gente tem, tipo, tudo, né? Tudo que a gente faz é meio junto, é difícil a gente ter momentos em que a gente tá fazendo coisas meio separados ou programas, só porque a vida nossa fica meio que girando em torno disso. E então por isso que tá o negócio tá comprado na ideia. Porque você precisa disso. Senão você não consegue lidar com o estresse que vem junto. Mas é bizarro porque eu contei isso pro Lucas já. Eu lembro quando a gente fechou uma das primeiras palestras nossas. E a gente, vamos comemorar, tudo. Acabou que a gente acabou comemorando vendo Netflix junto às 2 da manhã. Tipo, você vai pensar, meio bizarro, né? Você falou que ia comemorar, tá fazendo isso e agora. E eu olhei pra ele e falei, cara, foi esse dia que eu olhei pra ele e falei, tem alguma coisa errada. Tipo, todo mundo usou aqui, co-founder, tipo, casado, a gente tem uma coisa errada aqui, vamos ver o que é isso, né? Então, tipo, brincava com ele disso, ele dava risada. Mas é muito verdade, gente. Vira um relacionamento que você tá o tempo todo lidando com a pessoa. Então, por isso que eu falo, foi o melhor investimento que eu tive do meu tempo, foi colocar os 8 meses para achar essa pessoa, porque o contato que você tem é diário, e chega o ponto que é que nem namorada, que é que nem esposa, que é, você está falando no WhatsApp, no Insta Direct, no e-mail, ao mesmo tempo com várias coisas acontecendo, e é isso. Então, enfim, é bizarro. Mas fala aí, cara, foi mal. Não, que isso. Eu tinha um último ponto para dizer, porque isso aqui é sobre estruturação inicial, então verdade. é mais da sensação das pessoas quando começa. E antes de abrir para a pergunta, então, galera, já vão pensando no que vocês querem perguntar, se é que tem alguma pergunta, né? Porque o Alex está cobrindo tudo bastante. Mas quando você começa, eu bato nessa tecla para as pessoas que começam, porque elas acham que vão começar, vai fundar um negócio, e daqui a 3 dias o negócio vai bombar. E aí você vai começar a crescer, vai começar, mano, vai vir um monte de gente querendo falar com você, colocar dinheiro, cliente, você vai ter 20 mil seguidores no Insta. E aí eu falo pra pessoa, eu falo, mano, calma um pouco, calma. Não é assim, takes time, tal. Conta como é que foi isso na tua vivência, cara. Claro. Foi um susto então, não ter acontecido? Foi. Então, eu sou uma pessoa muito otimista e muito, tipo, eu fico idealizando muito as coisas. O Chris é um cara um pouco mais pragmático, que é legal que a gente fala que junto a gente é um pragmatic idealist, né? Então, ele me puxa um pouco para trás às vezes. E é importante você conseguir sonhar grande, ser ousado e de fato ter um pouco mais de ser audacioso nisso, mas é importante você entender que não vai acontecer do dia para noite. E, tipo, é muito fácil hoje você abrir o Google e colocar os cases de unicórnios, se isso é uma métrica de sucesso para vocês, ou de cases que deram certo, e eles vão falar sobre, né, os melhores dos tempos e como tudo foi de, sei lá, vender um negocinho aqui, do nada virou uma empresa gigantesca, fez IPO, tal, empresa pública. Mas tem muita coisa que a Globo não mostra, né? Então, eu acho que isso é importante. Tem muito dia a dia não é que não é muito divulgado e que, de fato, tem que esperar, e vocês têm que entender com isso. É difícil, eu sei, eu sou uma pessoa mega ansiosa, tipo, o Cris até mais que eu, e a gente tá sempre querendo, todo dia, me acorda, sei lá, 5 da manhã, e tá lá pensando, e vendo meta, e revendo, e por que não tá dando certo, e quebrando a cabeça. Às vezes, muito do que a gente precisa é dar um passo para trás e dar uma perspectiva nisso tudo. Então, a gente fez algumas dessas viagens mais para se desligar um pouco e pensar nisso tudo e refletir, porque não adianta também você ficar batendo a cabeça contra a parede achando que vai quebrar a parede. Tipo, às vezes você dá um passo para trás e vê que tinha uma porta ali do lado, funciona muito melhor. Então, total concordo, especialmente no ciclo de vendas, tipo, assim, é bizarro, tipo, você acha que vai acontecer do dia para noite, não vai, é um relacionamento, e aí você precisa aprender a lidar com a pessoa, e é diferente de lidar com outra pessoa. Então, no nosso business especialmente, é muito isso, é saber lidar com egos diferentes, com, que eu falei, pontos de expressão diferentes, e você tem que entender seu cliente. Então, eu falo para todo mundo, o legal da View é que eu sou basicamente um usuário da View hoje. O Luca pode ser um usuário, vocês também. Então, tipo, todos os alunos de ensino médio, faculdade são. Então, a gente está sempre em relacionamento com vocês, em contato, pegando feedback e levando em consideração, porque o que funciona para mim e para o Cris pode não funcionar para vocês.
Assim como o que funciona para vocês, pode não funcionar para quem está no 8º, 9º ano agora. Então, a gente vê isso que vai mudando com o tempo, e é importante estar sempre ali. Enfim, respondi um pouco? Faltou? Teve alguma parte aí que eu não fui bem Não, direto? cara, eu acho que deu para entender bem, porque meio que a gente tem coisas semelhantes, né? Você sentiu a dor que você está tentando resolver, a gente também. Então, isso é uma vantagem absurda, porque você vai resolver a dor do seu cliente, na real, você é ou foi seu cliente, entendeu? Exato. Então, isso pesa bastante. Mas, enfim, gente, vamos abrindo para perguntas aí. Quem tiver uma pergunta, liga o microfone ou escreve aqui embaixo para a gente poder responder, porque a gente queria bater esse papo para que as pessoas pudessem entender a sensação de começar mesmo, sabe? Legal. Porque é foda, cara. Às vezes você começa e não sabe o que é, qual que vai rolar, você tem expectativa num ponto X e acaba rolando Y, e aí você fica mal, enfim. Uhum. Acho que esse ponto você falou bastante. Então, liga o microfone aí quem quiser, manda pergunta. Aí, o Pedro perguntando. O que levar em consideração na construção do seu business plan? Ótima pergunta. Até hoje, business plan Depois o Eduardo faz a pergunta. Fala. Beleza. O que levar em consideração, então, quando fazer seu business plan? Eu acho que são duas coisas que você precisa conhecer. Primeiro é saber quem é o cliente. Então, eu te falei, a gente tem usuário, tem instituição, tem tudo, mas quem é o cliente? Nosso cliente é pai, mãe e aluno. E aquele é o nosso cliente, é o B2C que a gente chama, né? Focado no consumidor. O que vem depois é consequência. Então, legal, se ele está no eixo de tudo, então a gente tem que identificar qual que é o valor agregado para ele, primeiro, e o segundo, o que você vai querer cobrar dele? Por que isso vai funcionar? Né? Qual que é a sua técnica? E com a gente foi uma coisa que a gente foi aprendendo com o tempo. Escolas têm um ciclo de venda muito longo, muito demorado. Então a gente falou, quem sente na dor, na pele esse problema nosso é o pai, a mãe e o aluno. Então vamos começar com eles. Uma hora que você satura o mercado numa escola e você tem muito aluno, pai e mãe usando e dando feedback, mostrando que tem um valor agregado, é mais fácil você virar para a escola e falar, e aí, escola, olha quanto a gente está usando, olha os feedbacks, você não quer virar nosso parceiro, pagar a conta e disseminar isso para sua rede? Então tá aí um tipo de business plan nosso, que é uma vertente, é como você consegue converter o lead de ser só usuário para essa instituição. Por quê? Porque no longo prazo a gente já tem alinhado que a gente não quer cobrar nada de aluno ou de famílias. A gente não quer que um aluno que não tenha o recurso deixe de usar por causa disso. Então a gente quer cobrar de quem tem o dinheiro, que são as instituições, são as escolas, as faculdades, tem um bolso bem mais fundo, as empresas. Então a gente já tem isso meio alinhado. E a segunda parte, entender um pouco de business plan, é um feedback que eu recebi no começo. A gente errou muito no começo de querer montar um produto maravilhoso e montar, e depois vender. E se eu pudesse voltar atrás, eu teria começado vendendo muito mais e correndo atrás do produto depois. Então esse é um feedback que eu recebi bastante de uma pessoa e é muito verdade. A gente queria deixar um negócio perfeito, não vai ser perfeito. E antes de começar a vender, enfim, eu acho que isso foi uma coisa que a gente pecou. Então, falando de business plan, minha sugestão é entende o usuário, se coloca no lugar deles. Então, para a gente foi uma vantagem, porque a gente passou pelo problema, então dava para ver isso. Entende o que você consegue agregar, e se você for cobrar alguma coisa, por que você quer cobrar daquela forma? Né? Por que você acha que é aquela forma certa de se fazer isso? Então, é um pouco de como a gente organiza o nosso marketplace. A gente fez um subscription plan, porque todo mundo, assim, a grande maioria sabe o que é Netflix, né? Você paga mensal, tal. Então, a gente falou, beleza, fazer o subscription, fazer o modelo pago, não pago, e vamos cobrar do aluno pai e mãe que sente o problema na pele, no curto prazo. E aí começamos assim, e tudo que a gente montou em volta da View depois veio com o tempo, porque a gente foi entendendo as necessidades de cada um. Então acho que quem que tinha uma pergunta agora? O Eduardo. O Eduardo. Manda bala. Acho que ele ia ligar a câmera, porque tem o outro Eduardo, mas o. Fala aí, Edu. Manda aí. Oi, é pra eu falar? Não, acho que é o outro, Magno Eduardo. Tá. Eu tenho uma pergunta também, mas eu ainda não lancei, não. Eu acredito que seja outro Eduardo mesmo. Tá. Beleza. Tudo bem. Manda aí, Edu. Manda aí. Eu tinha mandado aqui no chat, né, que antes que eu não mandei lá, quantos anos você tem? Só pra saber. Claro. Eu fiz 24 anos agora, dia 6 de junho. Então, um pouquinho mais velho, mas não tanto. Sim. Outra, vocês já passaram por rodadas de investimento? Tipo... Então, legal. A gente passou por uma aceleradora de EdTech em Nova York, no final de 2019,
e que para a gente foi irado, porque a gente conseguiu conhecer o mercado americano de investimento e o mercado educacional, que é totalmente diferente do brasileiro, e então isso foi muito bom. A gente já tinha planejado fazer o round umas 2, 3 vezes, e a gente sempre, na hora que chegava perto de fazer o round, estava esquentando, tipo, os leads, que a gente chama, né, desenvolvendo mais os relacionamentos, caía alguma coisa e a gente falava, meu, dá para segurar mais um pouco, que é o famoso bootstrap, né? É o quanto que está comprado na ideia de verdade, que você quer se financiar por mais um tempo ou empurrar para se diluir menos depois, que você vai ter uma coisa que vai valer mais, que vai estar fazendo mais coisa. Então a gente fez isso, só que a gente nunca deixou de manter os nossos investidores, mentores, fundos engajados. Então a gente estava sempre ali com eles, sempre pedindo feedback, sempre enchendo o saco no WhatsApp, sempre mandando e-mail, marcando call, mandando uma coisa que é muito importante, que é um newsletter mensal. Então todo mês a gente manda os updates de tudo para todo mundo que está engajado com a gente. E por que a gente fez isso? Porque você fazer o round de primeira, cara, você não tem noção do muito do que você está fazendo, você não teve muito o que a gente chama de traction, né? Que é você poder olhar para trás e falar, olha, o feedback que eu recebi, o engajamento que eu tenho, né? Você está me baseando demais numa ideia. E por mais que esses investidores mais early stage, que a gente chama, né? Quem está começando uma empresa, eles acreditam muito no time mais do que qualquer outra coisa, ajuda você conseguir já ter o seu product market fit, né? O seu produto meio validado e já ter algum tipo de traction, né, enfim, números para mostrar de fato que o negócio tá rodando. Então a gente postpondo, né, a gente empurrou com a barriga o máximo que a gente conseguiu, e respondendo só essa pergunta de forma bem breve agora, dado o Covid pra gente, deu mega certo para ajudar muita gente, então a gente mudou umas coisas, expandiu o time e decidiu que agora era o momento, finalmente, da gente finalizar o round, que é o que vai estar acontecendo daqui 2 semanas. Então, esse era um pouco do nosso, enfim, do nosso momento. Entendi, obrigado. Obrigadão. Claro. Respondendo essa pergunta, você não precisa de investimento para começar uma empresa. Tipo, não isso que eu ia perguntar, se, tipo, independente do negócio, você acredita que tem que tentar fazer o máximo sem o aporte? Eu acho que eu acho, porque vai te dar mais tempo para amadurecer, entender seu business. Quando você senta com o investidor, você tem que conseguir passar para ele que você é o expert nisso, você entende tudo sobre isso. Ele vai querer te perguntar. Então, não adianta só ter um time talentoso, não adianta só ter um time que passou por isso. Se você não fez seu dever de casa e conhece todas essas coisinhas, não vai dar certo. Então, hoje em dia, eu sei, quando eu sento com o investidor, tem algumas perguntas que eles vão me fazer. Uma delas é quem paga a conta, porque com a EdTech é diferente de uma fintech, de alguma outra coisa assim. Então, eu preciso saber explicar isso. Então, tem várias dessas coisas que vão acontecendo e eu acho que, assim, o primeiro round que você vai levantar é o round mais caro, entre aspas, é onde você mais vai ter que se diluir, porque você vale menos. Então, quanto mais você consegue empurrar, quanto mais você consegue mostrar para esses players todos de investidores que você está comprado na ideia e você está realmente ali, melhor. Porque na hora que você fizer isso, você já está mais bem posicionado. Então, eu realmente acredito que empurra o máximo que der esse primeiro e só faz se você realmente precisar para te dar aquele caixa para você expandir time, para você crescer, para você desenvolver coisas novas. E a gente percebeu que agora, com tudo que está acontecendo do coronavírus, foi uma oportunidade para a gente conseguir ajudar muito mais gente. E para a gente fez sentido agora ser a parte de round. Então foi isso, cara. Obrigadão aí. Claro. Reforçando essa parte, para todo mundo que está aqui, quanto mais tempo vocês conseguirem ficar sem receber dinheiro externo, melhor. Porque hoje, sei lá, 100 mil reais pode representar 20% da sua empresa. Daqui a um ano, se você conseguir X resultados, 100 mil reais pode valer 2% da sua empresa. Exato. Então, e equity é uma coisa que vale muito mais do que a gente imagina. Na primeira rodada, você nunca tem essa sensação, mas se você começar a crescer, você vai perceber que vai faltar equity no momento da tua vida. Você vai falar, mano, estou precisando de 10% aqui de algum lugar para poder fechar uma rodada aqui. Exato. E mais importante disso é quem vai ter o controle da empresa, são os founders. Então, claro, tem que ser. Né? Você tem que entender um pouco a metodologia do fundo também. Às vezes os fundos vêm e falam, beleza, eu quero investir 1 milhão em você, mas eu quero ter um board seat, né? Eu quero estar ali com vocês controlando a empresa. Talvez seja algo que faça sentido para vocês, talvez não. Então, é muito importante saber essas coisinhas de perguntar, né? A expectativa deles, o que eles realmente querem tirar com isso e etc. Total. O Eduardo Magno ligou o microfone de novo, mas acho que... Edu, se tiver uma pergunta, faz aí. Eu tenho uma pergunta. Primeiramente, prazer aí, Alexander, Luca e todo mundo que está aqui.
Eu vi que você deu bastante ênfase, na verdade, você falou do começo, como é que foi para você procurar uma equipe também, um pouquinho da sua história em relação ao colégio que você fez, Aham. que você fez nos Estados Unidos, mas eu gostaria que você enfatizasse um pouquinho mais sobre quais foram os fatores mais importantes para você validar essa ideia da sua startup. Eu tinha muito Claro. interesse em começar a empreender e até um Uhum. certo receio da sua família, mas qual foi o ponto de inflexão que você falou? É isso que eu quero, eu sei que vai fazer, eu sei que vou fazer dar certo. Cara, eu comecei a tratar essa decisão como uma decisão de um negócio mesmo. Então, eu tinha metas pessoais, que eu te falei, de até tal data eu vou falar com X número de pessoas, potenciais co-founders. Até tal data eu vou ter uma lista das pessoas que eu estaria mais confortável em fazer um follow-up. Até tal data eu vou depois para meus pais e falar, ó, fiz esses convites. Até tal data eu vou ter um co-founder de verdade. Porque eu acho que você precisa ter uma coisa, né? Tem uma expressão em inglês que fala sobre accountability, que basicamente quer dizer você conseguir se cobrar também dessas coisas, né? Então, tipo, eu acho isso mega importante. Qual foi o ponto de inflexão para mim? Eu acho que foi quando eu acabei, de fato, dizendo não às ofertas que eu tinha de trabalho. E, gente, assim, eu estudei fora, minha oportunidade era de trabalhar lá em alguma, enfim, tinha empresas de tecnologia, de consumidor e tal, lá fora, bancos. E quando você diz não para um negócio mesmo, é que você sabe, você tem o skin in the game, né, que chama, você tá ali, você tá tomando um risco absurdo, mas vai, de alguma forma, te motivar. E isso que me fazia acordar todos os dias, né? Eu acho que hoje, a gente fala muito isso, né, viu? A visão é onde a gente quer chegar, a missão é como a gente quer chegar lá, e o sonho é que nos tira da cama todas as manhãs. Se você não é movido por esse sonho, se você não está disposto a dar mais raça e mais gás nisso do que qualquer outra pessoa que está em volta de você, tem alguma coisa errada. Talvez não seja para você, né? Aquele sonho. Então, eu acredito muito nisso. E o ponto de flexão para mim foi esse, foi de entender que existia uma pessoa tão comprada quanto eu no negócio e que eu acho que assim, eu falo direto pro Cris, né? A gente ouviu isso hoje também com outra pessoa, mas você não precisa ser a pessoa que começou algo, né? Mas seja a pessoa que deixou algo, que criou o legado também. Então eu falo isso para todo mundo que está no nosso time hoje. Fala, galera, não é porque vocês estão com a gente por 4 meses que, meu, vocês não precisam ter essa cultura de dono, que chama, né? De vocês estarem comprado o negócio. Não, tenha. E se vocês entendem melhor do que a gente na parte de, sei lá, mídia social, beleza, vamos cair de cabeça com vocês nisso. E eu acho que você precisa ter um pouco de desconforto. Não dá para você querer fazer tudo e ter que contar com as pessoas, é mega importante. Aproveita, assim como último ponto nisso, aproveita, vocês estão na escola ainda, tipo, é hora para testar. Se der tudo certo, maravilha. Não deu certo, foi um puta, assim, processo de aprendizado, vocês vão pegar e aplicar em qualquer lugar da vida de vocês depois. Então, foi muito bom que eu consegui testar e validar várias coisas da Vue enquanto eu ainda estava na faculdade, né, em 2018. E isso me ajudou muito, me deu uma confiança maior de entender que existia, de fato, uma dor e uma oportunidade para ajudar aí a galera. Então, aproveita que vocês estão aí, seja cara de pau, vai conversar com as pessoas. E eu tinha muito receio, assim, Luca, foi mal, mas vou pegar uma tangente aqui. Eu tinha muito receio no começo de falar sobre a ideia. Eu achava que alguém ia roubar. Eu falava, meu, Normal. não posso falar sobre minha ideia. E até que um dia eu estava conversando, enfim, eu estava vendo oportunidades de trabalho na Google, lá em Nova York, e uma das pessoas conversou comigo, ele estava saindo da Google para empreender. Ele falou, cara, eu vou sair para empreender, não foi para ninguém isso ainda direito, mas vou te contar aqui, eu te conheço há menos de 1 hora. Eu falei, nossa, mas como assim? Ele falou, olha, eu vou solucionar um problema e vou te contar aqui ele. Eu acho que você não vai entender direito qual que é esse problema em 1 hora, número 1. Número 2, não é algo que você está passando como uma dor, então a sua motivação vai ter que ser gigantesca para você largar tudo que você está fazendo para querer fazer isso. E ele começou a contar um pouco sobre isso. E foi aí que eu comecei a me sentir mais tranquilo. E eu não tinha problema nenhum em não ter ainda a empresa estruturada e falar com um monte de gente sobre ela. Porque a melhor coisa que você pode fazer é falar com uma pessoa que é mais perto que você e que não vai acreditar no seu sonho tanto quanto você. Porque aquela pessoa vai bancar o advogado do diabo. Aquela pessoa vai conseguir levantar todos os pontos, né, com você e falar, meu, mas isso aqui não vai dar certo. Aí você anota. E aí quando você acordar lá de manhã, você pensa, pô, ele falou que isso aqui não vai dar certo. Vamos ver um jeito de explicar que vai. Então, quando a próxima pessoa fizer aquela pergunta, você já tem essa resposta. E eu acho que isso que é mega importante. Isso que abre a porta para vocês de conversar e de contar para as outras pessoas. Eu lembro que o Luca falava isso. O Luca falava que direto ele virava para o Enzo e falava, Enzo, vamos fazer isso ok. E o Enzo via e falava, mano, não vai dar certo isso, não vai dar certo aquilo, né? Até que um dia falou, não, vamos cair de cabeça e fazer isso porque vai dar certo. E deu. E tá dando.
Então, isso é super importante, porque vai dar uma confiança maior com vocês e vai preparar vocês, enfim, de fato, para lidar com esses nãos depois. É isso aí. Boa. Concordo com tudo, cara. A parte do Enzo era antes de criar a primeira startup, sempre vinha com ideia de negócio para ele me xingava, falava assim, mano, você ficou louco. Aí, quando menos achei que ele fosse falar que a gente ia fazer, tipo, ele falou assim, eu fiquei assustado, mas acabou rolando. Enfim, gente, mais alguma pergunta aqui? Acho que nós estamos 7 minutos dentro do horário ainda. Nossa, foi bem on time, hein, mano? Durou certinho, velho. Se alguém tiver mais uma pergunta, liga o microfone e faz. Aí, senão a gente já fecha aqui. E qual que é seu Insta, mano, pra galera seguir, pra você colocar aqui? Eu digito aí pra vocês. Peraí. Só pra entender uma coisa, todo mundo que tá aqui, então a maioria tá no ensino médio, um ou outro na faculdade, é isso? São os dois, tá meio dividido, ensino médio e faculdade. Beleza. Galera, seguinte, eu não sei se vocês... Peraí. Pode me chamar lá se precisar de alguma coisa, meu pessoal e o da empresa. Eu não sei se vocês estão ou não com essa cabeça pensando em estar fora ou coisa do tipo, mas uma coisa que eu posso ver com o Luca, enfim, especialmente para vocês que estão aqui participando, é disponibilizar um acesso gratuito à nossa plataforma para vocês. Se vocês tiverem curiosidade de entender e ver vídeos de outros alunos, né, realidade deles em qualquer outra faculdade, estou mais do que disposto para abrir isso com vocês. Se vocês quiserem, enfim, conversar via video call com uma pessoa que está vivendo uma realidade que pode se tornar sua em qualquer faculdade do mundo, a gente tem esse sistema de matchmaking, a gente adoraria abrir isso para vocês. Pode ser para, enfim, vocês estão pensando em intercâmbio, estão pensando em ir lá estudar 4 anos, ou o que seja. Eu acho bem legal para abrir um pouco o horizonte para vocês e vocês terem esse acesso a mais pessoas. Então, total, me disponho aí, eu vou passar para o Luca um código, alguma coisa para vocês, e qualquer coisa é só me chamar mesmo, pode ser no Insta, ou enfim, e eu ajudo vocês com isso, mas seria bem legal, eu acho, pode ajudar vocês. Show, mano, a gente tem bastante gente na base aqui que coloca que tem interesse em estudar fora, mas principalmente para esse intercâmbio que você falou que também serve, né? Então, porque a essência... Exato, a essência do problema é a mesma, né? Tipo, o que diferencia você falar, eu quero fazer economia no INSPER, ou na GV, ou na USP, ou na Unicamp, ou seja onde for aí no Brasil, e você não entender direito qual que é a diferença de um aluno cursando economia lá, e como que a realidade desse aluno é diferente cursando economia. Um dia eu estudei na Califórnia, ou em Harvard, ou em Columbia, em Nova York, ou em Bocconi, em Milão, ou Yale, ou qualquer faculdade do mundo, né? Então, isso é a essência da View. É você conseguir entrar na plataforma, ter uma playlist de vídeos gigantesca com várias categorias que são um pouco... que as pessoas não contam muito a respeito, então, life hacks, o que você apanhou, tipo, o que você tem que evitar, o que você tem que olhar realmente a respeito, e olhar isso e, de fato, entender um pouco dessa sua realidade, né? E aí a parte de video call é a próxima parte. Então, você adorou, sei lá, Stanford, legal. Que tal agora que você já viu os vídeos dos alunos de Stanford, conversar com um aluno de Stanford que está cursando a matéria que você quer cursar, que tem um background parecido com o seu, e isso que é a parte de video call. Então, aí você tem 1 hora para falar com aquele aluno e perguntar o que você quiser, né? Que você não vai perguntar para um recrutador, que você não vai achar num site. Então, esse é o negócio. O Enzo Indígena viu, exato. ASU tá lá com ele. Isso aí. O cara mostrou pra gente o lugar que ele mais gosta no campus, em cima de um morro lá, bonito pra caramba, fez um vídeo. Então, tipo, tem vários desses vídeos das faculdades. E, enfim, abro aí com vocês total isso. Que show, cara. Então manda pra mim, se for rolar, ver se é possível aí com o teu time, ver se rola. Mas, enfim, cara, agradeço pelo bate-papo, pela presença hoje. Primeira vez que a gente faz esse esquema de bate-papo aqui, então já começo falando muito obrigado. Foi sensacional, até eu aprendi uma coisa ou outra aqui.